você precisa saber o quanto elas lutam interiormente. Alguém que esconde sua covardia e falta de decisão pode se entregar com um único empurrão violento, alguém desesperado que tenha pouco a perder lutará até o amargo fim. Os mongóis costumavam iniciar suas campanhas com uma batalha cujo único propósito era testar a força e o poder de decisão do adversário. Eles jamais lidavam com um inimigo até terem avaliado seu moral. Esta batalha inicial também tinha o benefício de revelar algo de sua estratégia e pensamento. A qualidade das informações que você colhe sobre seus inimigos é mais importante do que a quantidade. Um único, mais crucial, fragmento pode ser a chave para a destruição deles. Quando o general cartaginês Aníbal via que o general romano que estava enfrentando era arrogante e exaltado, bancava intencionalmente o fraco, atraindo o homem para um ataque de surpresa. Assim que Churchill viu que Hitler tinha um traço paranoico, enlouquecendo a mais leve sugestão de vulnerabilidade, o primeiro-ministro britânico soube como confundir o Führer alemão, fingindo atacar alguma área marginal como os Balcãs, ele conseguia fazer com que o outro visse ameaças de todos os lados e espalhasse suas defesas, um erro militar crítico. Em 1988, Lietwater era um estrategista político no time do sênior George Bush, que concorria à indicação pelos republicanos para a presidência da República naquele ano. Descobrindo que o principal rival de Bush, o senador Robert Dole, tinha um temperamento terrível que seus auxiliares lutavam para controlar, Atwater imaginou inúmeros estratagemas para irritar Dole. Não só um Dole alterado parecia pouco presidenciável para o público americano, como um homem emotivo e irado raramente pensa direito. Uma mente perturbada é aquela que você pode controlar e desequilibrar à vontade. Existem, claro, limites para a quantidade de informações secretas que você pode colher em uma observação em primeira mão. Uma rede de espiões ampliará sua visão, principalmente se você aprende a interpretar as informações que eles lhe trazem. Uma rede informal é melhor um grupo de aliados recrutados ao longo do tempo para serem seus olhos e ouvidos. Tente fazer amizade com pessoas dentro ou próximo da fonte de informações sobre seu rival. Um amigo bem colocado produzirá muito mais do que um punhado de espiões pagos. Na época de Napoleão, sua rede de espionagem não tinha igual, mas suas melhores informações vinham de amigos a quem ele havia cuidadosamente posicionado em círculos diplomáticos por toda a Europa. Procure sempre espiões internos, pessoas no campo inimigo que estão insatisfeitas ou têm um interesse pessoal. Direcione-as para o que você quer e elas lhe darão informações melhores do que qualquer um que você infiltrar de fora. Contrate pessoas que o inimigo despediu, elas lhe dirão como o inimigo pensa. O presidente Bill Clinton conseguia suas melhores informações secretas sobre os republicanos de seu conselheiro Dick Morris, que havia trabalhado para eles durante anos e sabia de suas fragilidades, tanto pessoais como organizacionais. Um aviso: jamais confie em um só espião, uma só fonte de informações, por melhor que seja. Você corre o risco de ser enganado ou receber informações tendenciosas, unilaterais. Muita gente deixa uma trilha de papéis com textos redigidos, entrevistas e outras coisas mais que é tão reveladora quanto qualquer coisa que você possa saber por um espião. Muito antes da Segunda Guerra Mundial, o livro de Adolf Hitler, Minha Luta, forneceu um mapa de seu pensamento e de suas intenções, sem falar de infinitas pistas para sua psicologia. Seus generais Erwin Rommel e Heinz Guderian também escreveram sobre o novo tipo de guerra relâmpago, a Blitzkrieg, que estavam preparando. As pessoas revelam muito sobre si mesmas no que escrevem, em parte intencionalmente elas estão pretendendo se explicar,
afinal de contas e em parte sem querer, a quem sabe ler nas entrelinhas. Finalmente, o inimigo com quem você está lidando não é um objeto inanimado que irá apenas reagir de um modo esperado às suas estratégias. Seus inimigos estão sempre mudando e se adaptando ao que você faz. Inovando e inventando por sua própria conta, eles tentam aprender com os erros deles e com seus sucessos. Portanto, seu conhecimento do inimigo não pode ser estático. Mantenha suas informações secretas atualizadas, e não confie em que o inimigo vá reagir da mesma maneira duas vezes. A derrota é um professor severo, seu adversário vencido hoje pode estar mais esperto amanhã. Suas estratégias devem levar esta possibilidade em conta, seu conhecimento sobre o inimigo deve ser não só profundo como oportuno. Imagem, a sombra. Todo mundo tem uma sombra, um eu secreto, um lado escuro. Esta sombra compreende tudo que as pessoas tentam esconder do mundo: suas fraquezas, desejos secretos, intenções egoístas. Esta sombra é invisível à distância, para vê-la você precisa se aproximar física e, acima de tudo, psicologicamente. Então ela ficará nítida. Siga de perto as pegadas de seu alvo e ele não notará o quanto de sua sombra revelou. Autoridade, por conseguinte, a razão pela qual o governante de visão aguçada e seu comandante superior conquistam o inimigo a cada movimento e obtêm um sucesso muito além do alcance das pessoas comuns, é o fato de saberem das coisas com antecedência. Esse saber não vem de fantasmas e espíritos, não é deduzido pela comparação com acontecimentos passados ou verificado por cálculos astrológicos. Ele deve vir das pessoas que conhecem a situação do inimigo. Sundza, século IV AC. Inverso. Mesmo esforçando-se para conhecer seus inimigos, você deve se fazer amorfo e difícil de compreender tanto quanto for possível. Visto que as pessoas na realidade só têm as aparências em que se basear, é fácil enganá-las. Comporte-se de forma imprevisível de vez em quando. Jogue para elas alguma pepita de ouro de seu eu interior, algo inventado que não tenha nada a ver com quem você realmente é. Saiba que elas o estão analisando e, ou não lhes dê nada ou, então, as alimente com informações erradas. Mantendo-se amorfo e inescrutável, ficará impossível para as pessoas se defenderem de você e as informações secretas que colherem a seu respeito serão inúteis. Autoridade, por conseguinte, a razão pela qual o governante de visão aguçada e seu comandante superior conquistam o inimigo a cada movimento e obtêm um sucesso muito além do alcance das pessoas comuns, é o fato de saberem das coisas com antecedência. Esse saber não vem de fantasmas e espíritos, não é deduzido pela comparação com acontecimentos passados ou verificado por cálculos astrológicos. Ele deve vir das pessoas que conhecem a situação do inimigo. Sundza, século IV AC. 14. Vença a resistência com movimentos velozes e imprevisíveis. A estratégia da Blitzkrieg. Em um mundo onde muitas pessoas são indecisas e cautelosas em excesso, o uso de velocidade vai lhe dar um poder extraordinário. Atacar primeiro, antes que seus adversários tenham tempo para pensar ou se preparar, os deixará emotivos, desequilibrados e propensos ao erro. Quando você acompanha com outra manobra rápida e repentina, induz mais pânico e confusão. Esta estratégia funciona melhor com uma ensinação, uma calmaria. Sua ação inesperada pega seu inimigo desprevenido. Quando atacar, bata com força implacável. Agir com velocidade e decisão vai lhe conquistar o respeito, o temor e um ímpeto irresistível. Lento, rápido, raido. Em 1218, Maomé II Ochá de Quaresma,
recebeu a visita de 3 embaixadores em nome de Genghis Khan, o líder do Império Mongol no Oriente. Os visitantes traziam presentes magníficos e, o mais importante, a proposta de um tratado entre as duas potências que permitiria a reabertura da lucrativa Rota da Seda, ligando China e Europa. O Império do Shah era imenso, incorporando o atual Irã e boa parte do Afeganistão. A capital, Samarcand, era fabulosamente rica, um símbolo de seu poder, e um comércio mais intenso ao longo desta rota só aumentaria estas riquezas. Visto que os mongóis deixaram claro que o consideravam o parceiro mais importante no acordo, o Shah decidiu assinar o tratado. Passaram-se alguns meses e uma caravana mongol chegou à cidade de Otrar, no canto noroeste do Império do Shah, com a missão de comprar artigos de luxo para a corte mongol. O governador de Otrar desconfiou que os homens na caravana fossem espiões. Mandou matá-los e se apoderou das mercadorias que eles tinham levado para barganhar. Sabendo desta afronta, Genghis Khan despachou um embaixador, escoltado por 2 soldados, para exigir do Shah um pedido de desculpa. A exigência que supostamente colocaria os 2 impérios em pé de igualdade deixou o Shah furioso. Ele mandou cortar a cabeça do embaixador e a mandou de volta para Genghis Khan. Isto, é claro, significava guerra. O Shah não estava com medo, seu exército, apoiado em sua bem treinada cavalaria turca, contava com mais de 400.000 homens, o dobro pelo menos do tamanho do inimigo. Derrotando os mongóis em batalha, ele podia finalmente se apossar das terras deles. Ele supunha que os mongóis atacariam Transoxiana, a parte mais ao leste de seu império. Limitada a leste pelos 800 quilômetros do rio Sirdária, ao norte pelo deserto Kizilkum e a oeste pelo rio Amudária, o interior de Transoxiana era também onde se encontravam 2 das cidades mais importantes do império, Samarcand e Bukhara. O Shah decidiu instalar um cordão de soldados ao longo do Sirdária, que os mongóis teriam de atravessar para entrar em seu império. Eles não poderiam atravessar vindo do norte, o deserto era intransponível e ir para o sul seria um desvio muito grande. Mantendo o grosso de seu exército no interior de Transoxiana, ele seria capaz de colocar reforços onde fossem necessários. Ele tinha uma posição defensiva inexpugnável e superioridade numérica. Que viessem os mongóis. Ele os esmagaria. No verão de 1219, patrulheiros relataram que os mongóis estavam se aproximando da extremidade sul do Sirdária, pelo Vale Fargana. O Shah enviou uma força grande, sob a liderança do seu filho Jalal-ad-Din, para destruir o inimigo. Depois de uma feroz batalha, os mongóis recuaram. Jalal-ad-Din relatou ao pai que o exército mongol não era tão temível quanto sua fama. Os homens pareciam pálidos, seus cavalos estavam magros e nenhum deles se mostrava muito ansioso para sustentar uma luta. O Shah, acreditando que os mongóis não eram páreo para seu exército, colocou mais tropas na extremidade sul do cordão e esperou. Meses depois, um batalhão mongol apareceu sem avisar no norte, atacando a cidade de Otrar e capturando seu governador, o mesmo homem responsável pela violência contra os mercadores mongóis. Os mongóis o mataram derramando prata derretida em seus olhos e ouvidos. Pasmo com a rapidez com que tinham conseguido chegar a Otrar, e de uma direção inesperada, o Shah decidiu transferir mais tropas para o norte.